Olá, meu aluno. Estamos aqui, então, com mais um bloco de Direito Penal Militar, diretamente aqui dos estúdios do Alfacom. E agora, nós vamos trabalhar a parte especial do Código Penal Militar. Vamos trabalhar dos crimes militares em tempo de paz. Vamos trabalhar aqui, então, os principais crimes em espécie, para que você possa estar preparado para resolver as questões aí na sua prova. O primeiro e mais importante crime que nós vamos trabalhar aqui é o motim. A gente vai trabalhar o motim, omissão de lealdade militar e a conspiração, aqui nesse primeiro momento, para você ficar preparado no que se refere aos crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, que são bens jurídicos extremamente relevantes aí no militarismo. Tá. O que vem a ser o motim? O artigo 149 fala: reunirem-se militares ou assemelhados, você já sabe que assemelhado é uma figura que não existe mais. Então, o artigo 149, reunirem-se militares, inciso 1, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Então, você já visualiza aí um grupo de militares, porque a lei fala reunirem-se militares, no plural, não é mesmo? Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la, recusando obediência à ordem superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. 3. Assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra superior. Então vamos comentar aqui rapidamente desses 3. Uma reunião de militares, 2 ou mais, quando a lei penal ela trata de um grupo de pessoas no plural, mas ela não define o número mínimo, então, pela lógica, no mínimo 2, tá? Apesar de difícil configuração na prática, um motim só com 2, tecnicamente 2 já permitiria ali um motim. Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Então, você tem um grupo de militares reunidos para eles, em conjunto, agirem contra a ordem do seu superior, do seu comando, ou negando-se a cumpri-la, ficando ali numa inércia. 2. Recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Então, eles estão agindo sem ordem, praticando violência, chega o superior, o comando, e dá uma ordem e eles se negam a cumpri-la, se recusam a obedecer a ordem do superior. Assentindo em, inciso 3, recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra o superior. Resistirem ou até mesmo cometerem uma violência ali contra o seu superior. Ali você tem mais uma hipótese que configura o motim. Lembre-se, você que no militarismo, a hierarquia e disciplina são os princípios basilares. Se eu tenho um grupo de militares agindo dessa forma contra o seu comando, você tem um perigo real e enorme para a instituição militar e para a sociedade como um todo. Então isso aqui é uma conduta muito grave no Código Penal Militar. E aí nós temos aqui a hipótese do inciso 4º, que fala aqui: ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou disciplina militar. Aqui você tem uma situação de perigo. Imagina um grupo de militares que ocupam um arsenal, uma fortaleza, um quartel, um estabelecimento, uma fábrica militar, um hangar, um navio, uma viatura militar. Ali você tem uma situação realmente ali de perigo, perfeito? E aí essas condutas vão ter o quê? Uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, com o aumento de 1/3 para os cabeças. Você se lembra que quando nós estudamos os crimes, a questão do concurso de crimes, existia ali a figura do cabeça, que é típica dos crimes de concurso necessário, que
que o Código Penal Militar chama de autoria coletiva necessária, que é o caso aqui do motim, porque ele só pode ser cometido em concurso. Um militar só, é impossível cometer um motim, porque a lei fala militares no plural, perfeito? Então, a questão da classificação do crime, é importante a gente falar, porque é importante, é relevante para o concurso. Qual é o objeto jurídico? Qual é o bem jurídico tutelado no crime de motim? A disciplina e a autoridade militares. A disciplina e a autoridade militares. No que se refere aos sujeitos do crime, é um crime de concurso necessário que pode ser cometido por 2 ou mais militares. Como a lei não define um número mínimo, a lei só fala militares, é possível presumir, então, que pelo menos 2 militares podem cometer o crime de motim. Aí você está pensando, nossa, mas é difícil, professor. 2 militares só cometer um crime de motim? É muito pouco. Precisaria de mais. Não necessariamente. Se você for pensar numa unidade da Polícia Militar ou dos bombeiros, numa cidade pequena do interior, às vezes o efetivo do plantão daquele dia eram 2 ou 3. Então é possível sim, obviamente que é mais difícil, mas é possível ter ali um motim com pelo menos 2 militares. Perfeito? O elemento subjetivo aqui é o dolo, não existe a figura do motim culposa, o motim é sempre doloso, e o dolo consiste na vontade livre e consciente de macular a autoridade e a disciplina militares. O cidadão sabe que está ali em concurso, maculando a autoridade ou a disciplina militares e continua fazendo. Perfeito? Qual é o momento consumativo do crime de motim? O crime de motim consuma-se com a ação ou omissão contrárias à ordem, certo? Ou com a negativa de obediência, ou com consentimento diante do ato delituoso do grupo, ou mesmo com a ocupação delituosa do quartel, da unidade ou da viatura militar, conforme o inciso 4º ali fala. Então, o crime tem vários verbos, tem várias possibilidades diferentes de você cometer o mesmo crime. Então, ele vai se consumar quando a conduta reunir todos os elementos da sua definição legal. Perfeito? Uma questão que tende a cair, admite tentativa, o crime de motim? Admite tentativa, no crime de motim? Olha, nas formas comissivas, em que você tem que agir para cometer o motim, admite tentativa, certo? Admite tentativa. Observação que está aí no seu material. Quando o motim ele é cometido a partir de um anúncio verbal de não cumprimento da ordem, quando você apenas comunica para o seu comando que você não vai cumprir aquela ordem dada, ali o crime é unissubsistente. Anunciou, já está consumado. Então não tem margem para tentativa ali. Certo? E no inciso 3, se você apenas anui, se você apenas consente em desobedecer, entra naquele grupo e entra na desobediência, o mero consentimento, a mera anuência já configura ali o crime, consuma o delito, então não vai admitir também a tentativa. Mas em regra, admite. E nós temos a modalidade de ação penal desse crime, que, em regra no processo penal militar e no direito penal militar, a ação penal é pública incondicionada. Então aqui nós falamos os principais aspectos do crime de motim. Você já sabe de que se trata o crime de motim. O crime de revolta nada mais é do que o motim armado. Revolta está aqui, o parágrafo único vem e fala, se os agentes estavam armados, pena, reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Com aumento de 1/3 para os cabeças. Então, a revolta é o motim qualificado. A gente pode falar que é uma qualificadora porque teve um aumento da pena mínima e um aumento da pena máxima. Perfeito? Aumento da pena mínima e da pena máxima. Motim qualificado pela presença de armas. Motim qualificado pela presença de armas. Observações. Primeiro, basta que os militares estejam armados durante o motim. Não há a necessidade da utilização efetiva das armas. Certo? Se você estava armado no motim, já configura ali a revolta, que é o motim qualificado, motim armado. Não há necessidade de que seja demonstrado o uso efetivo das armas. Certo?
Professor, eu participei de um motim, eu não estava armado, mas eu sabia que os demais colegas estavam armados. Todos vão responder pelo motim, perfeito? Porque não há necessidade de todos os participantes ali do motim estarem armados. Basta que alguns estejam armados e que os demais saibam daquela situação, certo? E a qualificadora se aplica, inclusive, para aqueles que não estavam armados no momento, mas sabiam da presença de armas daquele conjunto de militares amotinados, ok? Professor, arma, nesse sentido aqui, tem que ser arma de fogo? Você sabe que quando a lei fala em arma, existem duas interpretações. A interpretação restritiva, que presume que a arma é apenas arma de fogo, e a interpretação ampliativa, que presume que arma é qualquer instrumento capaz de realizar ataque e defesa. Aqui é arma em sentido amplo, então não necessariamente, para qualificar um motim, você tem que ter arma de fogo, certo? Cacetete, taser, pedaço de pau, eventual lança, espada, corrente, enfim, qualquer instrumento apto a realizar ataque e defesa. Não necessariamente precisa ser arma de fogo, perfeito? Então aqui é arma em sentido amplo. Então, ok, aqui nós já falamos do motim e já falamos da revolta. Já falamos do motim e já falamos da revolta. Agora, a gente vai falar do crime do X9. Você vai aprender agora, com o artigo 151, o crime de omissão de lealdade militar, que o militar ele tem um dever legal de ser o talarico, de ser o cagueta, de ser o X9 ali da galera. Olha só o que fala o artigo 151. Omissão de lealdade militar. Deixar o militar de levar ao conhecimento do seu superior o motim ou a revolta de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Então, o militar, quando ele se depara com uma situação de motim ou de revolta, ele tem a obrigação de caguetar os seus colegas, de ser o X9. Entregar para o comando que aquele grupo de pessoas está organizando ali um motim. Se ele não fizer isso, e ele comete um crime próprio, que é o crime do artigo 151, que é a omissão de lealdade militar. Esse é o crime. Omissão de lealdade militar. Deixar de comunicar para o comando, primeira forma de cometer o crime. Um motim ou a revolta de que você teve notícia, ou, segunda forma de cometer o crime, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Então, se você é um militar, você está presente num ato de motim ou de revolta, que é o motim armado. Você está presente ali no ato de motim ou de revolta. E você não agiu com todos os meios possíveis para evitar o crime, você também responde pela omissão de lealdade militar, pena reclusão de 3 a 5 anos. Perfeito? Então lembre disso, o militar ele tem o dever de ser o cagueta, de ser o X9. As questões cobram isso da seguinte forma. O cidadão que esteve presente, o militar que esteve presente num motim e teve conhecimento de um motim e deixou de comunicar aquilo para o seu superior, ele vai ser partícipe do motim na modalidade omissiva, falso. Porque existe um tipo penal específico para isso, que é a omissão de lealdade militar. Artigo 151. Perfeito? Na omissão de lealdade militar, você tem o objeto jurídico, o bem jurídico tutelado, também é a autoridade e a disciplina militares. Trata-se de um crime monossubjetivo, unissubjetivo, ou seja, só um militar pode cometer. É um crime doloso, não existe essa modalidade culposa, então você tem que estar fazendo aquilo de forma livre e consciente. Eu sei que eu estou me omitindo e eu quero me omitir. E quando que esse crime se consuma? Quando o autor, mesmo sabendo da ocorrência do motim da revolta, deixa de comunicá-lo ao seu superior. Ou quando deixa de usar os meios que ele tem à sua disposição para evitar o cometimento ali do crime. Perfeito? É isso. A gente dá mais um passo e agora nós vamos falar da conspiração.
Nós vamos falar do crime de conspiração, que faz parte aqui do mesmo contexto desses crimes aqui que nós estamos estudando. Está no artigo 152. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo 149. Veja você que, pela doutrina do direito penal brasileiro e do penal militar, do iter criminis, os atos preparatórios não são puníveis, tá? Os atos preparatórios, eles não são puníveis, em regra. Enquanto eu estou apenas preparando a realização de um crime, nada que eu fizer ali vai me punir. Em regra, você só vai ser punido quando a conduta começa a ser executada. Você tem que ter pelo menos uma conduta de tentativa de um delito. Tá bem. Agora, veja lá, quando a norma quer evitar uma conduta, por ser muito grave, muito perigosa, é possível que o legislador crie um tipo penal específico para o ato preparatório. É o exemplo do artigo 152. O legislador ele quis tanto evitar um crime de motim que ele tipificou como crime autônomo a organização dos militares para a prática do motim já é crime, certo? Ainda que o motim não eventualmente aconteça, a organização dos militares, que eles chamam de concerto dos militares, com a intenção de praticar o motim, já vai configurar o crime do artigo 152, certo? Então aqui nós temos a tipificação de um ato preparatório, que é perfeitamente punível, porque foi tipificado. Reclusão de 3 a 5 anos. Reclusão de 3 a 5 anos. Agora eu chamo a sua atenção para o parágrafo único do artigo 152, que fala o seguinte: é isento de pena aquele que, antes da execução do crime e quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Denuncia o ajuste de que participou. Eu entendo que aqui nós temos uma hipótese de delação premiada do Código Penal Militar. Nós temos aqui uma hipótese de delação premiada do Código Penal Militar. Por quê? A lei fala o seguinte, que se o cidadão, participando da conspiração, estava se organizando para cometer um motim, aí ele desiste e denuncia os seus colegas, delata os seus colegas e consegue assim evitar as consequências do motim, ele vai ter a extinção da sua punibilidade, a isenção de pena. Então nós temos aqui uma hipótese que eu ouso chamar de delação premiada no Código Penal Militar. Perfeito? As penas do motim da revolta são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se além do motim da revolta você realizar algum ato de violência contra coisa ou contra pessoa, você responde por aquilo também. E são essas as obrigações, as determinações, às vezes especificações legais aqui sobre esses crimes nesse tipo de contexto. Tá. Aí nós temos o crime de recusa de obediência. Artigo 163, recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Detenção de 1 a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, quando o militar recebe uma ordem para realizar alguma coisa do seu superior em relação a algum assunto do seu serviço, ele tem a obrigação de cumprir. A não ser que haja uma justificativa plausível para o não cumprimento da ordem, só a recusa de obediência já configura crime. Só a recusa de obediência já configura crime. Professor, mas isso é muito grave, isso é muito forte, a carga punitiva do Código Penal Militar é muito grande. Mas entenda você que nós estamos falando aqui de militarismo. Imagina numa zona de guerra, imagina numa situação de crise, em que o cidadão que discute a ordem do superior e coloca em risco o quartel inteiro, às vezes até a pátria toda. Então, é importante que o militar, quando assume o cargo militar, você que está me assistindo, que vai fazer o seu concurso militar, saiba que o militarismo é hierarquia e disciplina. Você vai ter que cumprir ordem, senão responde pelo crime. Ok? Nós temos um outro crime bem interessante aqui no nosso material, artigo 164, que é
Oposição à ordem de sentinela. Oposição à ordem de sentinela. Artigo 164. Oposição às ordens da sentinela. Detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Quem é o sentinela? Sentinela é o militar que se coloca armado junto a um posto para vigiá-lo. Sentinela é o militar que se coloca armado junto a um posto para vigiá-lo. Sentinela é o vigia, aquele guarda que está ali de prontidão, cuidando de uma unidade, de um local, de uma corporação ali militar. Ele tem uma importância muito, muito forte, porque ele cuida da segurança da tropa, que está cuidando da segurança de toda uma sociedade. Veja aqui a jurisprudência que eu coloquei aqui no nosso material, do STM, que fala da importância do sentinela. Fala o seguinte: a praça que está de sentinela exerce uma missão que a lei militar cerca de garantias excepcionais, não pela sua individualidade própria, mas pela função que exerce. Não é ali uma praça de pré no sentido hierárquico, representando pela vigilância pela qual responde. Tem direitos de ordem elevada que exerce contra quem quer que tente infringir as medidas de garantia de que usa. Então, olha só, o sentinela, quando ele fica ali numa guarita, cuidando, por exemplo, de quem entra e quem sai de uma unidade militar, ele tem ascendência sobre até mesmo um general 5 estrelas que chega ali. Mas como assim, professor? Chega o general 5 estrelas, fala: não, eu sou general, eu quero entrar. O sentinela vai falar: eu só vou saber se o senhor é general de verdade, ou se o senhor é o inimigo fantasiado de general, se o senhor se identificar. Então, mesmo o general tem que se identificar, senão ele pode até, eventualmente, tomar um tiro da sentinela. Por quê? O sentinela ele pode ser um praça, um soldado, mas a função que ele exerce ali é de alto grau. Perfeito? O sentinela, quando ele está ali naquele papel de policiamento do local, até mesmo o civil tem que cumprir as ordens dele. O civil tem que se identificar, às vezes ele vai fazer uma revista pessoal, qualquer coisa do tipo. Então, o crime de oposição às ordens de sentinela pode ser cometido tanto pelo civil quanto pelo militar. Você já sabe que, do ponto de vista da Justiça Militar da União, o civil também comete o crime previsto ali no Código Penal Militar. Perfeito? Tá. Aí, avançando aqui no nosso material, na nossa matéria, nós temos o crime de reunião ilícita. O artigo 165 fala: promover a reunião de militares ou nela tomar parte para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Então, reunião de militares para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Olha, no militarismo, quando o comandante, quando o superior dá uma ordem, ele tem que virar de costas sabendo que o subordinado vai cumprir a ordem. Imagine você numa situação de combate, você dá uma ordem para cada pessoa, são 10 pessoas. Se ao invés dessas 10 pessoas, desses 10 subordinados, irem cumprir a ordem contra o exército inimigo, eles forem se reunir para discutir se a sua ordem é correta ou não, vai morrer todo mundo. Se você estiver numa praça de guerra, morre todo mundo. Então, você cumpre a ordem e você dá a sua vida pela ordem do superior, a não ser que ela seja manifestamente ilegal. Então, é nesse contexto que se justifica tipificar como crime a reunião de militares para debater, para discutir ato do superior ou assunto atinente à disciplina militar. Perfeito? Porque está envolvendo ali a segurança de um grupo muito grande de pessoas. Então você já percebeu que, conforme o artigo 165 aqui, o direito de reunião, que é um direito constitucional, ele é limitado para os militares, principalmente para os militares da ativa. Então o direito de reunião, ele é limitado em relação aos militares, em nome da hierarquia e da disciplina e da natureza mesmo da função militar. Perfeito. Aí nós temos aqui o direito de opinião, que também é um direito constitucional. O direito à livre manifestação do pensamento.
previsto no artigo 166, que é aí um direito também limitado para os militares. Olha o que fala o artigo 166. Publicar o militar, sem licença, ato ou documento oficial. Então, publicar ato ou documento oficial. Ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo. O que acontece? O militar, ele tem como vedação a publicação de ato atinente ao seu serviço, sem autorização. Então, imagine que o militar tem acesso a um documento sigiloso, a um documento que está ligado só mesmo ao seu serviço militar, um ato de expediente interno, e às vezes ele não teria ali o direito de publicar, de jogar aquilo na mídia. Então, o militar que foi atrevido, sem autorização ou ordem do comando, jogou um documento oficial na mídia, ele está colocando em risco a própria segurança da informação da estrutura militar. E também a questão da crítica. Há quem entenda que esse artigo é até inconstitucional, mas eu entendo que não. Por quê? Porque existe, do ponto de vista do militar, os canais adequados para ele fazer alguma crítica ou alguma análise em relação à matéria de serviço. O militar tem que usar os canais adequados para aquilo. Ele não pode simplesmente sair publicando críticas em relação ao seu comando, porque aquilo vai demonstrar que há uma forma de insurgência daquele militar contra o seu comando. Então é limitado também, do ponto de vista do militar, o direito de opinião, conforme o artigo 166 do Código Penal Militar. Então agora, para a gente resolver os nossos exercícios, vamos resolver aqui a questão que trata do seguinte. VOF. O militar que, estando presente no momento da prática do crime de motim, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo, será responsabilizado como partícipe desse. Falso. Você viu que quando o militar está presente no motim e ele não cagueta os seus colegas ou não usa do que está ao seu alcance para evitar o motim, ele responde por um crime próprio, que é a omissão de lealdade militar. Ele vai responder pela omissão de lealdade militar e não vai ser partícipe do motim. Mais uma. O militar que, antes da execução do crime de motim e quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou, terá a pena diminuída pela metade com relação ao referido crime militar. Falso também. Aqui é aquela hipótese nossa de delação premiada no direito penal militar. Se o militar consegue delatar o motim e evitar as consequências dele, ele vai ter a extinção total da punibilidade. E a questão aqui fala apenas de redução da pena pela metade. Então essa aqui também é falsa. E aqui nós encerramos esse bloco sobre os crimes militares em tempo de paz.